Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, a depender do horário que vocês enxergarem esse vídeo. Aqui quem fala é o professor Abdinardo Oliveira, aqui da UTF-PR. E hoje eu vou conversar com vocês a respeito de uma ferramenta chamada Análise de Sobrevivência e como é que vocês podem utilizá-la no Orange. Essa é uma ferramenta que é bastante utilizada na área da saúde, e aí recentemente eu consegui encontrar uma possível aplicação para a nossa área das ciências sociais aplicadas, especificamente na área judicial. Não obstante, ela possa também ser aplicada na área da administração, da economia, ciências contábeis e por aí vai. Isso vai depender do teu problema de pesquisa. Chama atenção a isso porque recentemente eu descobri esse blog aqui do José de Jesus Filho, no qual ele fala sobre o tempo do processo judicial. E isso, por exemplo, para a área de gestão é bastante importante para poder verificar o quão demorado pode se tornar um processo judicial e como é que a gente pode perceber ou descobrir situações em que a gente possa aumentar a velocidade de concluir tal processo judicial, certo? Então é um blog que ele mostra aqui como fazer essa atividade no R. Inclusive, além da parte teórica do que seria aqui a análise de sobrevivência, ele vai mostrando aqui também os códigos, como é que você poderia fazer no R, certo? Eu mesmo reproduzi esse código com alguns pequenos ajustes que eu fiz no código, mas para quem já é versado na linguagem R, é um código bastante tranquilo e fácil de ser entendido. Em complemento ao que o José de Jesus Filho está trazendo aqui, eu também recomendo esse site aqui, que é o How to Evaluate Survival Analysis Models, aqui do Nicola Cosimo Albanese, que também ele mostra como fazer isso no Python, certo? Inclusive ele também vai mostrando aqui a parte teórica, para quem não entende o que é análise de sobrevivência, e vai mostrando também aqui os códigos para vocês reproduzirem aqui na linguagem Python. Só que, normalmente, para quem está se enveredando na área de ciência de dados, muitas vezes a pessoa fica meio reticente para trabalhar com codificação. E a minha proposta aqui será em mostrar como é que vocês podem fazer essa análise num software chamado Orange Data Mine, que ele é mais amigável para quem não é acostumado a lidar com linhas de código, certo? E esse software ele roda em cima do Python, certo? Também eu vou deixar na descrição como você pode baixar o Orange Data Mine. Ele é bastante intuitivo, ele funciona tanto no Mac, ele funciona no Linux, ele funciona no Windows. E para quem quiser saber maiores detalhes sobre como utilizar o Orange, lá no meu canal tem alguns vídeos lá explicando como você pode aprender com bastante profundidade o uso do Orange, principalmente na aba Data, Transform, Visualize, Model, Evaluate e Unsupervised, que seriam as abas básicas padrão do Orange, certo? A base de dados que a gente vai trabalhar, que eu tirei aqui como exemplo o blog do José de Jesus Filho, aqui, o tempo do processo judicial. Essa base de dados ela vai estar tratada aqui já para vocês baixarem, e esse link aqui também vai estar disponível na descrição do vídeo para você já baixar diretamente no Orange. Então, sem mais delongas, vamos lá para o software. O Orange Data Mine ele tem uma vantagem para quem nunca lidou com programação, que é você fazer a programação de maneira visual. Além disso, quando você faz a programação de maneira visual, você está montando o seu workflow, ou seja, o seu fluxo de trabalho. Que, por exemplo, se você estiver escrevendo um artigo científico, basta você copiar e colar esse workflow, que qualquer pessoa vai entender o que foi que você fez para chegar aos resultados que você está mostrando. No R a gente utiliza o R Markdown, que seria a gente fazer a descrição textual e colocando as linhas de códigos e os resultados. E no Python normalmente a gente utiliza o Jupyter Notebook, muito embora também a gente possa fazer também a apreciação dos códigos R no Jupyter Notebook, certo? Vamos lá. O primeiro passo será você trazer os dados aqui para o Orange. Então como é que você faz? Você vai clicar aqui nesse ícone aqui da aba Data, no File. Você vai trazer esse ícone aqui, você vai dar um duplo clique nele, certo? Eu vou reiniciar ele aqui.
E aí, só para mostrar como é que ele funciona, porque o Python, o Orange também tem essa vantagem, ele vai memorizando os últimos passos que você vai fazendo. Então, você pode trazer o arquivo aqui, seja localmente, ou você pode utilizar aqui uma URL. E aqui, essa URL, você vai clicar aqui, ó, você vai trazer ela para cá e apertar o Enter. Então, na hora que você colar o URL no seu computador e apertar o Enter, ele já vai trazer esse conjunto de dados aqui que você está vendo. Só que ele ainda não está pronto, que se você observar, a aba Apply aqui não está devidamente configurada. Certo? Então, você pode clicar até aqui em Reload. E aí, como é que a gente vai fazer para configurar essa base de dados para que o Orange possa fazer a análise de sobrevivência? Para você fazer a análise de sobrevivência, tem que ter pelo menos duas targets aí. E as nossas targets, elas serão justamente o status. Se você observar aqui, ele já tem dizendo as possíveis respostas do status. E isso vai dizer o seguinte: quando ele é 0, ele está indicando que o processo jurídico ele ainda não se encerrou. Ou seja, ele ainda está correndo, ele ainda está acontecendo. E quando ele é 1, você vai verificar que o processo jurídico se encerrou. Certo? Então essa seria a nossa variável categórica. E aqui, se vocês observarem, o papel dela aqui, onde está escrito nessa coluna Role, ela está como Feature. E a gente tem que mudar isso aqui para Target. Então essa é a primeira mudança que a gente vai fazer aqui. Segunda mudança que a gente vai fazer aqui é justamente nessa variável aqui de duração, que ela vai mostrar quanto tempo durou determinado processo jurídico. Ela é uma variável numérica, ou seja, que essa variável numérica vai indicar a quantidade de dias que o processo ficou ativo. E aí, se vocês olharem aqui, o role dela também está como feature, e a gente vai ter que mudar para target. Certo? Então, uma vez que a gente já fez essa alteração aqui de target e aqui do status, você clica aqui em Apply, certo? E ao clicar no Apply, ele vai dar essa mensagem aqui informando que a maioria dos widgets são esses íconezinhos aqui que a gente está trabalhando aqui, ó. Então ele está dizendo que a maioria dos widgets do not support multiple targets, ou seja, se você for utilizar, por exemplo, widgets da área de Machine Learning, você só pode ter um target, certo? Como a gente vai utilizar análise por sobrevivência, é obrigatório ter no mínimo 2 targets, senão não vai funcionar. As demais variáveis, gente, vocês podem deixar aqui do jeito que está aqui e a gente vai fazer logo em seguida alguns tratamentos. Feito isso daqui, gente, você pode fechar aqui. E se você quiser visualizar aqui o conjunto de dados, basta você vir aqui para essa parte pontilhada e aí você clica com o mouse e puxa uma linha. E depois solta. E aí ele vai abrir aqui um submenu perguntando o que é que você quer. Para você visualizar esses dados, basta você clicar aqui em Data Table. Certo? Se você der um duplo clique aqui em Data Table, ele vai mostrar aqui todo o conjunto de dados. Entendeu? Quando você tem targets, ele mostra aqui que você está vendo 2 saídas, ou seja, 2 outcomes. Você tem aqui 7 features ou características, que seriam as nossas variáveis aqui preditoras, e a gente tem aqui uma variável do tipo meta-atributo, que a gente poderia mudar aqui para variável categórica, só que o Orange, quando você tem mais de 100 possíveis respostas de categoria, ele dá um alerta, dizendo que algumas ferramentas podem não funcionar adequadamente. Então, quando ela é um outcome, ela tem essa coluna aqui com cinza mais escuro. Quando ela é um meta-atributo, é um cinza aqui mais claro. E quando elas são features, ela está aqui com a coluna em branco. Certo? Inclusive, aqui ele já diz a percentagem de dados perdidos que sua base de dados tem. Inclusive, esses dados perdidos, se vocês olharem aqui na coluna decisão, é justamente dos processos que ainda não foram encerrados. Então, como ele não foi encerrado, o que é que ele está indicando aqui? Que o status é 0, certo? E que como eu coletei esses dados no dia 13 de dezembro de 2022, então se você for aqui de 7 de janeiro de 2022 até 13 de dezembro de 2022, percorreram 279 dias e até essa data o processo ainda não era
finalizado. Tanto é que aqui na coluna decisão não diz aqui o tipo de conclusão que se chegou a esse processo, certo? As demais variáveis eu vou com o tempo mostrar o que é que elas significam, ok? Feito isso, gente, você fecha aqui e aí a gente vai precisar trabalhar com a aba do Survival Analysis. Claro, sempre quando você fizer isso aqui, você já pode salvar o arquivo de vocês. Você vem aqui em File e aí você clica aqui em salvar. Ele vai perguntar como é que você quer salvar. Você escolhe uma pasta e você coloca aqui embaixo o nome que você quiser, entendeu? E o arquivo do Orange, que seria o Orange Workflow, é esse OWS aqui. Você coloca o nome que você quiser e clica em salvar. Por que eu estou falando isso? Porque na primeira vez que você vai utilizar o Orange, você não vai ter essa aba aqui do Survival Analysis. Então, você vem aqui em Options, clica aqui em Add-ons, e aí você vem aqui embaixo em Survival Analysis, você marca aqui essa caixinha e clica aqui em OK. Ele vai instalar, vai pedir para reiniciar, e ao reiniciar você vai ter a aba disponível aqui para vocês, certo? Por isso que eu pedi para vocês salvarem, para não perder essa etapa inicial. E aí você reabre o arquivo novamente. Clicou aqui em Survival Analysis, a gente vai lidar aqui com essas ferramentas aqui, com exceção do Cohorts. Mas as outras eu vou mostrar aqui para vocês como é que elas funcionam, certo? Então, feito isso, o primeiro passo que a gente vai fazer vai ser fazer o Orange entender que essa base de dados ela vai ser tratada como uma base de dados para análise de sobrevivência. Então, o primeiro ícone que a gente vai fazer, ou você pode puxar aqui a linhazinha, ou você vem aqui em As Survival Data, você clica e arrasta o ícone aqui e solta. Soltou o ícone aqui, você clica aqui do File e puxa até o ícone aqui, você veja que ele já está dizendo que todos os dados que estão aqui já estão passando para cá. E aí a gente vai dar um clique duplo aqui nesse ícone, que ele vai abrir uma janela aqui perguntando qual é a variável do tempo. Então eu preciso ter uma variável temporal, porque como a própria análise de sobrevivência diz, eu estou querendo verificar qual é a probabilidade de quanto tempo um determinado evento acontece. Qual é o evento que a gente está medindo aqui? O tempo de duração de um processo jurídico. Em particular, o processo jurídico que a gente vai estar trabalhando aqui são habeas corpus criminal, lá do Tribunal de Justiça de São Paulo. Portanto, o que eu estou querendo medir é o seguinte: decorridos 10 dias que um processo é aberto, qual é a probabilidade desse processo já ter sido encerrado? Qual é a probabilidade de 20 dias de um processo ter sido aberto? Qual é a probabilidade dele já ter sido encerrado 20 dias após ele ter sido aberto? E assim sucessivamente. Então eu preciso ter uma variável temporal aqui, que aqui no nosso caso é a duração, e eu estou medindo a duração em dias. E eu estou querendo saber qual é o evento relacionado a essa variável temporal, que é justamente se o processo ainda está ativo ou se o processo já foi devidamente encerrado, que é a nossa variável de evento, e aqui é o status. Lembre que nós marcamos essas duas variáveis aqui quando a gente clicou aqui em File. Vou dar um clique duplo aqui, ó, que são as nossas targets aqui. Veja que nenhuma feature aparece aqui. Então, se você não marcar aqui, quando você chegar nessa etapa, não vai funcionar. Então, veja que eu estou puxando aqui 3.204 casos, eu estou utilizando todos os 3.204 casos. Certo? Se houvesse algum dado perdido aqui, ele iria dar um alerta dizendo que quando nós fôssemos fazer a análise, essa linha onde tem o dado perdido, ela não será considerada. Uma vez feito isso, um detalhe que eu vou fazer aqui é para evitar que a nossa análise, principalmente quando a gente for olhar as tabelas, fique bastante poluída. Eu só vou agora selecionar as colunas que me interessam. Então eu posso puxar daqui, ó, e aí nessa janela eu digito aqui, ó, Select Columns. Certo? E aqui esse alerta que ele está me dizendo é só um alerta esse mesmo alerta inicial aqui, dizendo que a maioria dos widgets não suportam múltiplos targets, tá certo?
O mesmo alerta que foi dado aqui. Você dá um clique duplo aqui, ele vai perguntar quais são as variáveis que você deve selecionar e quais são as variáveis que você não deve selecionar. Essa variável meta, se por um acaso aparecer no de vocês, você clica nela e clica aqui na setinha, dizendo que tudo que tiver nesse lado não é para ser considerado. Essa variável processo aqui, caso apareça aqui em features, você traga ela para cá. E aqui eu só vou deixar desse lado essas 4 variáveis, que seria a câmara em que o processo está julgando, se o processo teve ou não liminar, se o processo ele foi instrumentado de maneira física, ou seja, você juntou os documentos e foi fisicamente até a câmara para dar entrada no processo, se você fez a instrumentação desse processo de maneira eletrônica e se tem alguma decisão vinculada a esse processo. Certo? E aqui no target tem que manter esses dois aqui, que seria o nosso status e a nossa duração. Então fez isso daqui, você pode fechar aqui. Se você puxar aqui um novo data table, que eu estou puxando um novo data table, se você clicar nele, você vai ver que só vão estar aqui as variáveis, as colunas das variáveis que eu selecionei. Eu fiz isso só para uma situação, só para um caso de ter uma melhor visualização dos dados. Fechando aqui, eu vou até retirar esse ícone, que ele não é relevante para a nossa análise. Eu vou agora começar a própria análise de sobrevivência. Então, uma boa medida para a gente ter uma ideia de como é que isso está acontecendo é a partir desse ícone aqui, que seria do gráfico de Kaplan-Meier. Então, eu clico aqui nesse ícone e trago para cá. E aqui do Select Columns, eu puxo uma linha diretamente aqui para o ícone do Kaplan-Meier Plot. Veja que esse alerta é só para avisar que se por um acaso tiver linhas com dados perdidos, que linhas são essas? Por exemplo, essa variável aqui, a decisão, eu tenho pontinhos de interrogação. Pontinhos de interrogação indicam o quê? Dados perdidos. Ele não vai ser considerado. Então, se eu der um clique duplo aqui no Kaplan-Meier Plot, ele vai me abrir esse gráfico, que esse é o gráfico não paramétrico, que já vai me dar bastante informação sobre ele. Aqui nesse canto superior, ele está dizendo que existem 2.571 processos que foram encerrados, num total de 3.204 processos que eu puxei para a minha análise. Então, ou seja, eu tenho, lá na minha variável status, eu tenho 2.571 processos de status 1, e o restante, que vão ser 633 processos, eles ainda estão abertos. Certo? E aqui, nesse gráfico, se vocês observarem, ele começa aqui bem alto, ou seja no início, no instante zero, ou seja, no dia zero, existe o quê? 100% de probabilidade do teu processo não ter sido encerrado. Ou, em outras palavras, existe aqui, se você quiser interpretar, existe 100% de probabilidade do teu processo ainda estar em aberto, ou 0% de probabilidade dele ter sido encerrado. Entendeu? Então vamos lá. À medida que os dias avançam, veja que a probabilidade, entendeu, do processo continuar em aberto vai caindo. Entendeu? Então, ou seja, aqui nesse 40, que é um pouquinho maior que 40, o que é essa linhazinha aqui? É a mediana. O que é a mediana? É justamente a medida aqui, que seria o dia 41, que aparece bem aqui. E existe aqui do outro lado o que? Esse número que é para aparecer aqui é de 50%. Então, ou seja, 41 dias após você iniciar teu processo, existe 50% de chance dele se encerrar, como também existe 50% de chance deles ainda estar em aberto. E aí, se vocês observarem, vai descendo, veja que aqui a curva ela não chegou no zero. Entendeu? Ela não chegou no zero. Por quê? Porque eu sei que ainda tem processos em aberto. Ou seja, tem 633 processos em aberto, que representa aproximadamente 20% do total da minha base de dados que eu estou analisando aqui. Certo? Então, ou seja, decorrido 280 dias que eu estou analisando dessa base de dados,
ainda tem cerca de 20% dos processos em aberto. Se eu for considerar a data de análise, o dia 13 de outubro de 2022. E, por exemplo, se eu sou o desembargador, presidente da Câmara, eu vou querer saber o que está acontecendo em determinada Câmara, determinada comarca, determinada vara, o que está acontecendo, por que esses processos não estão sendo encerrados. Que processos são esses que nós estamos analisando? Habeas corpus criminais. E o habeas corpus, por ser um instrumento jurídico, para manter a garantia dos seus direitos fundamentais, ele não pode demorar para ser julgado. O habeas corpus, uma vez que é impetrado, ele tem que ser julgado o mais rápido possível. Então isso me chama a atenção para ver por que eu ainda tenho 20% desses processos que ainda não foram julgados. Aqui eu posso medir aqui o intervalo de confiança, porque isso é uma métrica não paramétrica. Se eu desmarcar aqui, veja que o intervalo de confiança ele desaparece. Eu posso marcar a mediana, se eu desmarcar aqui a mediana desaparece. Aqui não é zero, aqui ainda continua os 20%. Se eu marcar a mediana, ele mostra o gráfico na escala real. E aqui esse Sensory Data significa o quê? Justamente os processos que ainda não foram encerrados. Vocês observarem aqui, são esses tracinhos aqui apontados para cima. Se eu desmarcar aqui, eu não enxergo mais os dados sensorados. Entendeu? Marcou aqui, eu consigo ver onde é que eles estão acontecendo. Eu posso ver isso daí também, gente, por grupo. Então, se eu ver aqui nessa variável aqui, grupo, se eu, por exemplo, escolher aqui se aquele habeas corpus teve ou não liminar, se eu clicar aqui, veja que ele já separa, dizendo aqui que eu tive um total de 2.915 habeas corpus criminais que não tiveram liminares, eu tive 289 que sim tiveram liminares, e aqui está a mediana de cada um deles. Veja que quando o habeas corpus ele tem liminar, veja que a probabilidade de você encerrar esse processo, ela meio que acelera. Veja que aqui, com 15 dias, eu tenho metade dos processos em aberto, metade dos processos já encerrados. Enquanto que quando não tem liminar, demora 43 dias para que metade desses processos que foram abertos eles continuem ainda em abertos. Então, ou seja, quando se tem a liminar, meio que acelera a velocidade para que o processo seja encerrado. Se vocês observarem aqui, sei lá, com 145 dias, mais ou menos aqui, não tem mais nenhum processo que teve liminar que está em aberto. E quando não tem liminar, veja que eles ainda continuam em aberto. Tá? E aí eu posso mudar para o grupo, ou seja, se esse habeas corpus ele foi impetrado de maneira física ou de maneira eletrônica. Então, eu tenho 1.304 que foram de maneira eletrônica e 1.900 que não foram de maneira eletrônica, ou seja, foram de maneira presencial. Veja que aqui, que quando é de maneira presencial, digamos assim, quando ele é de maneira presencial, veja que é mais rápido do que quando é de maneira eletrônica, certo? E aí cabe a gente fazer uma investigação maior porque que isso acontece. Também chama atenção para essa medida aqui que também apareceu no outro, que seria o p-value do log rank. Essa métrica é para verificar se essas duas curvas aqui elas são estatisticamente iguais. Se ele for menor que 5%, a gente vê que as curvas elas não são iguais, ou seja, quando você impetra fisicamente o teu habeas corpus, ele tende a ser julgado mais rapidamente do que eletronicamente. Deixa eu voltar aqui para liminar. Mesma coisa aqui, quando você tem uma liminar, ele tende a ser julgado mais rapidamente do que quando você não tem uma liminar. Você veja aqui que essas duas curvas elas são sim estatisticamente diferentes. Quando você coloca aqui por câmara, aí ele vai trazer todas as câmaras que o banco de dados tem, e você vai observar esse gráfico aqui com os resultados de todas as câmaras aqui. Também aqui informando que sim, esses gráficos eles são estatisticamente diferentes. Se você olhar aqui por decisão, também ele vai mostrar aqui, se você olhar para a decisão, você vai olhar que tem alguns gráficos que são diferentes do outro. E aqui quando acontece.
Então, quando é o caso de desistência, veja que o processo ele tende a se encerrar mais rápido do que, por exemplo, quando se tem alguma dúvida ou quando se tem aqui prejudicado extinto. Certo? Então, esse seria o primeiro passo para a análise de sobrevivência. Voltando aqui para o Orange, essa medida paramétrica, ela só permite você dar uma olhada entre as duas variáveis target, entendeu? Ou seja, você quer fazer uma verificação do tempo com o evento que você está lidando. Só recapitulando, qual é o evento que a gente está lidando aqui? O encerramento do processo, o encerramento do habeas corpus criminal. Só que às vezes você vai querer fazer uma medição de é possível que hajam variáveis externas que possam acelerar ou não o encerramento desse processo. E aí é quando a gente vai utilizar essa regressão aqui de Cox, certo? Inclusive ela é bastante famosa na área, e eu recomendo inclusive a leitura lá de detalhes sobre essa regressão de Cox. Só que antes de utilizá-la, é sempre de bom tom a gente dar uma olhadinha aqui. Se vocês voltarem aqui na tabela, deixa eu só colocar aqui a tabela novamente. Eu tenho 4 features aqui. Ou seja, eu tenho 4 variáveis independentes que eu poderia utilizar para verificar o quão elas influenciam aqui na duração e aqui no status. Certo? E tem basicamente 2 maneiras de a gente verificar quais dessas variáveis são as mais importantes para a gente poder criar uma regressão que eu possa verificar como é que isso daqui afeta o resultado da duração versus o status. A primeira delas, deixa eu só apagar essa tabela para não ficar tão poluída aqui, é você utilizar aqui o Rank Survival Features. Se você puxar esse ícone para cá, e se você puxar aqui do Select Columns para cá, o que é que esse ícone vai fazer? Ele vai te dizer um ranqueamento das variáveis que você pode escolher para montar teu modelo de previsão. Puxou aqui e deu um clique duplo, ele vai abrir essa tela aqui para você e ela vai selecionar os atributos aqui, basicamente aqui pelo Log Likelihood, que aqui está ou pela razão do Log Likelihood, ou pelo P-Value, ou pelo FDR, certo? Você pode não escolher nenhuma, entendeu? Ou seja, então todo mundo entra, entendeu? Você pode fazer uma escolha manual, do qual aqui você vai clicando e vai, com Ctrl você vai marcando quais são as que você quer ou não quer. Ou você pode clicar aqui no Best Ranked. E aqui eu vou pedir para ele selecionar para mim as 2 melhores variáveis. Certo? Então você clicou aqui, apertou Enter, e o que é que ele vai selecionar? Se você observar aqui pelo Log Likelihood, ele vai selecionar os maiores. Entendeu? Então aqui pegou os 2 maiores Log Likelihood, tem um sinal negativo aqui, que coincidiu de ser também as 2 maiores Log Likelihood Rate, ou seja, a razão do log da verossimilhança. Aqui o que você está vendo é pelo p-valor. Se vocês olharem aqui estão os menores p-valores, ou aqui também vocês vão encontrar os menores FDR. Então, você clicar aqui, aqui ó, tem uma setinha bem aqui, ele muda o ordenamento. Certo? Então essa é uma maneira de você selecionar, só que essa é uma maneira, digamos assim, intuitiva. Uma outra maneira que você pode lidar aqui no Orange é você trazendo esse ícone aqui, que seria o Stepwise Cox Regression. Se você trouxer ele para cá, e aí você puxar aqui do Select Columns para cá, entendeu? Aí o que é que eu faço aqui? Eu dou um clique duplo e ele automaticamente já vai me dizer quais são as features que eu tenho que selecionar. Entendeu? Então aqui ele já está dizendo que para o meu modelo eu só preciso de 2 variáveis independentes, 2 características. Por quê? Porque ele está pegando aquelas features, ela vai escolher as features que maximiza aqui, ó, o log likelihood aqui,
o logaritmo aqui da base 2 da variável P. Entendeu? Então essa variável P aqui são essas escalas que vocês estão vendo aqui, e eles estão vendo qual é a feature que, ao montar o modelo, que maximiza essa medida aqui. Então com duas variáveis eu consigo isso. Se você quiser saber quais são essas variáveis aqui do Stepwise Cox Regression, você puxa uma linha e clica aqui em Data Table, que ele já vai te mostrar aqui a base de dados já somente com essas duas variáveis. Então só para fazer uma comparação aqui, ó, se eu puxar aqui do Select Columns original o Data Table, você veja, se eu clicar aqui, vai vir todo mundo, ó. Tem câmara, decisão. Se eu for clicar aqui desse Data Table aqui, veja que câmara e decisão sumiram. Então só preciso trabalhar com essas quatro variáveis aqui. Então já posso puxar desse Data Table aqui. Então, uma vez feito esse Data Table, como é que agora eu posso aplicar a regressão de Cox? Certo? Uma boa métrica seria você utilizar aqui, dessa aba Evaluate, esse ícone aqui chamado Test and Score. Você clica aqui e traz ele para cá. Por quê? Porque nesse ícone aqui, toda vez que você for montar um modelo, é sempre de bom tom você separar em amostra de teste e amostra de treino para o modelo. Entendeu? Por quê? Para evitar problemas de overfitting, para evitar problemas de você ter criado um modelo que ele meio que decorou os dados. Certo? Então, aqui do Data Table, você puxa aqui uma linha para esse Test and Score. E aqui, se vocês observarem, ele vai estar trabalhando apenas com os dados selecionados, que aqui no Data Table eu estou trazendo todo mundo, ou seja, as 3.204 instâncias ou observações. Segundo passo, aí eu volto aqui para a BIM do Survival Analysis e eu clico agora sim no Cox Regression. Clico e trago ele para cá. E aí eu puxo uma linha do Cox Regression aqui para o Test and Score. Veja que ele começa a fazer um processamento. E aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse modelo e ele vai ficar treinando esse modelo para depois ele testar o qual modelo, o quão eficiente é o meu modelo. Então como é que ele faz isso? Você der um clique duplo aqui no Test and Score, ele vai abrir aqui uma janela em que ela te dá várias opções aqui para testar. Por uma questão de tornar a coisa mais simples, eu vou trabalhar aqui com Cross Validation. O que é que ele vai fazer aqui no Cross Validation? Ele vai pegar a minha amostra, ele vai separar nessa quantidade de grupos aqui que eu determinar. Eu vou deixar aqui com 10, que seria o modelo padrão. E o que é que ele vai fazer com isso? Ele vai pegar o meu banco, ele vai criar 10 subgrupos. Entendeu? Ele vai pegar a amostra, ele vai pegar 9 subgrupos e vai, com esses 9 subgrupos, ele vai treinar o modelo e aí depois ele vai testar os resultados na base de teste. Entendeu? Se possível, se for permitido, ele consegue estratificar os dados para poder tornar as subamostras tal qual a amostra original. Entendeu? Ou você pode determinar qual vai ser o tamanho da sua amostra de treino e qual vai ser o tamanho da sua amostra de teste, se você quiser trabalhar aqui com Random Sample. Veja que se eu utilizar aqui o Cross Validation, por exemplo, se eu mudar, já vou falar sobre isso aqui, se eu mudar aqui o tamanho dos grupos, por exemplo, se eu quiser trabalhar com 2, veja que o C-Index, que já vou falar o que é isso daqui, ele deu uma diminuída, caiu para 0,619. O que é esse C-Index, ou Concordance Index? É a medida que a gente utiliza para avaliar a qualidade do modelo, e essa qualidade é avaliada nos dados na amostra de teste. Entendeu? Então, essa medida ela é muito análoga à área sobre a curva. Entendeu? Para quem já trabalhou com regressão logística. Então, é desejável que essa medida seja mais próxima de 1. Entendeu? Veja que no nosso caso, ela foi 0,619. Então, fazendo analogia com a área sobre a curva, é como se ela estivesse acertando cerca de 61,9% das medidas quando eu vou para a análise
de teste, quando eu vou para a base de dados de teste. Se eu coloco aqui para 3, veja que ela deu uma caída. Se eu coloco aqui para 5, ela voltou a subir. Se eu colocar aqui em 10, ela já deu uma nova caída. Se você colocar aqui com 20, ela vai dar um outro resultado, que ela cai para 610. O que foi que eu fiz aqui, digamos assim, de maneira, que é o que a gente chama no braço? Eu fui fazendo o tuning, ou seja, o ajustamento, ou seja, qual é que deve ser a quantidade de grupos para que eu tenha o maior C-index aqui. E aqui nós vimos que com 5 a gente teria um melhor resultado. Caso você queira utilizar aqui com a amostragem aleatória, qual é a diferença aqui? Aqui ele vai trabalhar com esse processo inicial, só que com a amostragem aleatória você define, apesar de você definir aqui a quantidade de grupos para você trabalhar, mas você define aqui qual é o tamanho da tua amostra de treino. Entendeu? Aqui não, aqui a amostra de treino é sempre o seguinte: eu tenho 5 grupos, 4 eu treino e 1 é para teste. Aqui não, aqui você define qual é o tamanho. Então, por exemplo, se eu colocar que 60% da amostra é para treino e apenas 40% para teste, esse é o meu resultado. Veja que ele deu uma diminuída em relação ao cross-validation aqui com 5 grupos. E aqui eu posso fazer o ajuste, por exemplo, se eu quiser que 2/3 sejam o treino e 1/3 seja o teste. Deu uma leve caída, mas foi parecido com outro. E por aí você vai fazendo aqui o ajuste fino para ver qual seria a melhor relação para você encontrar o maior C-index possível. Certo? Se você trabalhar aqui um livre one out, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar todo o banco de dados, ele vai tirar uma observação, vai treinar no restante e depois ele vai testar nessa uma única observação que você fez. E aqui nesses dois é como se você já previamente já separasse os dados em treino e teste, certo? Esse daqui eu não vou fazer, mas eu tenho um vídeo lá no YouTube mostrando bem direitinho como é que faz isso daqui. Beleza? Então vamos lá. Então aqui essa seria a minha qualidade do modelo se eu for fazer com essa parte de teste aqui, certo? Só que quando você faz aqui, se você quiser ver essa saída, você puxar aqui para um data table, o que é que você vai enxergar aqui? Ó? Deixa eu diminuir aqui um pouco. Se você puxar um data table aqui, ele vai tentar fazer a previsão, ele vai abrir essa tabela e o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar aqui a saída da regressão de Cox para essa observação aqui. O que é que você está vendo aqui? Você está vendo a medida de risco desse processo aqui se encerrar. Então, quanto maior esse número, maiores são as chances daquele processo se encerrar. Quanto menor for esse número, menores são as chances daquele processo se encerrar. Ou seja, aqui esse processo, o status dele é 1, ó, se você observar aqui. Então, ou seja, um processo foi encerrado com 29 dias, enquanto esse outro processo aqui, que também é 1, ele foi encerrado com 83 dias. Então aqui foi a medida de Cox, ou seja, qual é o risco daquele processo se encerrar em determinada época, certo? Então veja que só que como ele demorou mais tempo, então a medida de risco dele é menor. Como aqui ele demorou menos tempo, a medida de risco dele é maior. O que é essa medida de risco que eu estou falando? São as chances daquele evento acontecer, certo? Veja que aqui, ó, como esse processo ele ainda não se encerrou, o resultado da regressão de Cox dele é bem baixinho. Então, ou seja, o risco dele se encerrar é bem menor, certo? E aqui você pode explorando depois com calma para poder ver isso daí. E aqui seriam as minhas features, ou seja, que seriam o resultado da influência dessas variáveis nesse desfecho aqui que vocês estão vendo, certo? Só que quando você utiliza aqui essa lógica de você utilizar aqui o testing score, você não consegue ver os valores dos regressores. Tem uma maneira de a gente ver os valores desses regressores, entendeu? Mas dessa maneira você não enxerga. Você está trabalhando somente em encontrar a melhor solução, porque aqui quando você faz por essa abordagem, você não está preocupado em olhar o valor do regressor, mas sim encontrar a melhor configuração
E aqui a gente tem como parametrizar aqui, se eu estou utilizando aqui um Elastic Net Regression, se eu estou utilizando aqui uma Lasso Regression, se eu estou utilizando um Read Regression, só não estou utilizando nada, certo? Normalmente você vai ter que sair testando um por um aqui para poder você enxergar quais são as melhores abordagens que você pode lidar, entendeu? Então essa aqui seria você ajustando o modelo, ou você não fazendo nada, entendeu? Então se você for dar uma olhada na literatura, a literatura vai ver que vai te sugerir sempre utilizar aqui o Elastic Net Regression, certo? Mas você tem que testar de acordo com a tua base de dados. Aqui eu vou deixar sempre aqui só para uma questão de manter uma base de comparação. Fechou isso aqui. Você pode inclusive criar aqui um gráfico boxplot. Boxplot não, perdão, um scatterplot. Seria um gráfico de dispersão. Você vem para cá, você digita aqui, ó, scatterplot. E aí o que é que você vai ver aqui? Ó? Se você clicar aqui, eu posso criar a seguinte configuração aqui, ó, aqui no eixo X. Eu quero olhar aqui a duração. E aqui no eixo Y eu quero olhar aqui o resultado da Cox Regression. Entendeu? Aí ele vai me dar esse conjunto de respostas aqui. Só que do jeito que está não me ajuda muito. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou querer que ele me separe, por exemplo, se houve ou não liminar. Então se vocês observarem aqui, ó, que quando tem liminar, veja que aqui os valores do resultado do Cox Regression, aqui, ó, quando tem liminar, o processo tende a se encerrar rápido. Ó. Veja aí que em cerca de 140 e poucos dias aqui, ó, passou daqui, não tem mais nenhum processo aberto. Mas quando não tem liminar, você veja que ainda tem um processo aqui em aberto, ó, que é nessa parte azul aqui. Ó. Então, se não é quando não houve liminar, o sim é quando houve uma liminar. E se vocês olharem aqui, ó, que eu deixei marcado aqui o Show Color Regions, parece que aqui, ó, tem uma certa marcação aqui, tá vendo? Ó? Uma certa linha aqui que faz essa divisão. Entendeu? Se você quiser olhar, mudar o formato, você pode colocar aqui, ó, se você quiser olhar se foi um processo físico ou um processo eletrônico. Então, ele abre aqui um outro guiazinho aqui, ó, quando é X é porque foi eletrônico, quando é bolinha é quando foi físico, certo? Se eu desmarcar aqui, ele desaparece. Então essa é uma maneira de você também enxergar os teus resultados, certo? Como é que eu enxergo os regressores? Bom, para enxergar os regressores, o que é que você vai fazer aqui, ó? Eu vou puxar dessa tabela aqui para cima, vou puxar diretamente aqui, e eu vou colocar e aí eu vou ter que fazer uma seleção, entendeu? Lembra daquilo, eu tenho que treinar o modelo e depois eu tenho que testar o modelo. Então eu vou colocar aqui o data sampler. Então deixa eu só diminuir um pouquinho aqui e puxar isso aqui para baixo para vocês enxergarem melhor. Então quando eu jogo aqui o data sampler, o que é que ele vai fazer? Ele vai me permitir que eu pegue esse conjunto de dados aqui que está tudo juntinho e eu separe em uma amostra de treino e uma amostra de teste. Trago para cá, dou clique duplo e digamos que eu quero que assim, eu posso fazer cross-validação aqui, eu posso fazer bootstrap, mas para tornar o exemplo simples, eu vou deixar aqui que 70% seja para treino e o restante para teste. Bota aqui para ser replicável, para que todas tenham a mesma chance de sorteio. Ou seja, uma vez que eu sortear, eu posso sortear novamente. E aqui, se possível, estratificar. Clica aqui em Sample Data. Então, na hora que eu clico aqui, ele separou em 2.243 para treino e 961 para teste. Aí agora aqui, ó, eu posso fazer o seguinte. Eu posso puxar aqui para cima. Entendeu? E aí eu clico aqui no Cox Regression. Deixa eu ver aqui se ele... Só que aqui quando eu trago para o Cox Regression, eu tenho que tomar o cuidado do seguinte, ó, de que quando eu clico aqui nessa linha, de que vá justamente os dados de treino. Os dados de treino é chamado aqui de data sample, certo? Aí ele vem para cá, certo?
E aí, na hora que você clica aqui, você pode puxar daqui do Cox Regression para um data table. Aí, agora, eu consigo enxergar quais são os coeficientes. Entendeu? Só que esses coeficientes aqui que vocês estão vendo, gente, eles somente são válidos para o conjunto de dados que foi selecionado originalmente aqui. Se eu mudar o conjunto de dados de treino, esses coeficientes vão mudar, certo? Então, qual a interpretação que você pode fazer desse coeficiente? É que quanto maior ele for, entendeu? Principalmente quando ele é positivo, maior é a influência do resultado final. E esses coeficientes aqui, para você achar o valor original dele, você vai ter que colocar no número neperiano, certo? Deixa eu só colocar aqui, deixa eu abrir aqui o calc rapidinho aqui, que no calc aqui fica melhor de vocês entenderem isso. Por quê? Porque quando você for estudar a teoria sobre a regressão de Cox, você vai ver que ela é bem parecida com a regressão logística, ou seja, os valores que você está encontrando, eles são elevados ao número neperiano. Então, para tu achar o valor original, se você quiser achar o valor original, você precisa fazer isso daqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Para achar o valor original aqui da liminar, você coloca aqui igual, aí bota aqui, ó, XP, aí abre parênteses, você digita aquele número, 1,44636. E aí você vai enxergar esse número aqui. O que é que esse número quer dizer? É que quando você entra com a liminar, aumenta em 4,24. Deixa eu só diminuir aqui só para ficar mais amigável. Aumenta em 4,25 as tuas chances de você encerrar o processo logo, do que você não entrar com a liminar. Aqui, ó, deixa eu arrastar aqui. A mesma coisa a gente pode fazer aqui para o físico, só que aqui para o físico a gente vai colocar aqui, ó, menos 0,472123. Então, quando você entra com o processo físico, isso só aumenta em 0,62 vezes a tua chance de encerrar o processo logo. Então, essa é a interpretação para essas variáveis, deixando bem claro que essas variáveis elas são variáveis categóricas, entendeu? Então, aqui, para quem já lidou com regressão logística, o entendimento é bastante similar à razão de chance. É bastante similar. Então, lembrando que esses resultados aqui só são válidos para esse conjunto de dados que eu separei. Ou seja, se eu mudar aqui o meu treino e o teste, os resultados lá vão mudar. Exemplo, ó, se eu baixar aqui para 65% e clicar aqui novo em Sample Data, você vai ver lá que os resultados mudaram. Aqui, ó. Os resultados originais mudaram. Aqui está 1,425, anteriormente era 1,44636. Não mudou significativamente, mas mudou. Aqui, ó, antes era, aqui agora está menos 0,461721. Agora antes era 0,472123. É só para mostrar isso daí. Beleza? Então essa é a maneira de você enxergar aqui os regressores aqui da tua regressão de Cox. Beleza, gente? Então isso seria o vídeo sobre como utilizar análise de sobrevivência no Orange. Veja que é bastante intuitivo e, como eu falei para vocês, ele deixa registrado aqui teu workflow. Então, para tu colocar no artigo científico, basta você copiar essa imagem aqui, ó, você dá uma estilizada nela e coloca lá no teu capítulo de metodologia, e quem for ler teu artigo vai entender exatamente o que foi que você fez para chegar onde foi que você chegou. Entendeu? E espero que esse conteúdo tenha sido bastante útil para vocês. Veja que existe sim aplicação para a área da gente, ciências sociais aplicadas, e encontro vocês numa próxima oportunidade. Até mais, gente. Tchau, tchau.